1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, geralmente falamos da fé como algo abstrato, que não vemos, que não tocamos, que não é material, materializada, mas que tem os seus efeitos, tem a sua importância e tem as suas ações. Isso é a fé. Algo, repito, que não vemos, que não tocamos, que não é material, não é materializada, mas tem a sua importância, tem as suas ações, tem os seus efeitos. Essa é a fé. Esse trecho da palavra de Deus fala sobre a fé no Filho de Deus. E nós sabemos que a Bíblia está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do unigênito Filho de Deus. Aqui em 1 João capítulo 5, nós lemos um versículo muito conhecido da igreja, que é o versículo 4, e é aqui que Deus vai nos ensinar um pouco mais a respeito da nossa fé, a respeito da sua fé. Diga para quem está do seu lado: da sua fé, da minha fé, da nossa fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. A fé que é a prova de fatos que nós não vemos, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas Deus me falava essa tarde a respeito da fé, não apenas da questão abstrata, não apenas da ação, de pela fé pensarmos e esperarmos aquilo que não se vê, mas Deus me falava essa tarde, e foi de forma muito rápida que Deus me falou, a respeito da fé inteligente. Nós precisamos agir com inteligência para também andarmos na fé. Esse trecho da palavra de Deus, versículo 4 do capítulo 5 de 1 João, que diz: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Me deu uma injeção de entendimento a respeito de usarmos a nossa inteligência quanto à nossa fé. Quantas coisas nós estamos esperando vencer, quantas já foram vencidas, quantos ataques do maligno, quanta ação do mundo dentro muitas vezes de nossos lares, com os nossos filhos. Quem é avô vendo nos netos, e nós temos fé, mas às vezes nos falta a inteligência, uma fé inteligente, para vencermos esse mundo. Quando eu penso e falo para você sobre inteligência e fé, eu me lembro da oração modelo em que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E na oração modelo, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como combate as vãs repetições,
as orações repetitivas, o Senhor Jesus Cristo nos fala do perdão. Sabe, irmãos, e quando eu aprendo na oração modelo com o Senhor Jesus Cristo a respeito do perdão, eu entendo que o perdão não apenas é um ato cristão, mas também é um ato de inteligência. Por quê, pastor? Porque ali o Senhor Jesus Cristo nos ensinando a pedir perdão a Deus, o que é que Ele nos fala? Pai, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então é um ato de inteligência o perdão. Porque se você não perdoar, Deus não te perdoa também. A fé é um ato de inteligência, meu e seu. E nós sabemos que só existe uma coisa que vence o mundo. Relatado aqui no capítulo 5, versículo 4 de 1 João. A única coisa que vence o mundo é a nossa fé. E por que não temos conseguido vencer o mundo? É porque não temos fé? Não. É porque não temos usado a fé inteligentemente. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus me remete a João, Evangelho de João 1, versículo 11 e 12. Eu gosto muito desse trecho, porque me faz lembrar de quem eu era, me faz lembrar quem eu sou, e me faz lembrar para onde eu estou indo. 3 perguntas que a humanidade busca a resposta cientificamente: de onde eu venho, o que eu estou, ou quem eu sou e para onde eu vou. A Bíblia nos responde. Nós não éramos povo, nós não éramos filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam o Senhor Jesus, versículo 12 de João 1 diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui está falando de mim e de você. Aqui não está falando do Senhor Jesus Cristo, pois todo que é nascido de Deus, como filho de Deus, nós não nascemos da vontade da carne. Está lá em João, nós não nascemos da vontade do homem, pelo sangue, mas da vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus pela sua própria vontade, não pela nossa vontade, porque não fomos nós que doamos Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, e assim aqueles que o receberem, tanto quantos o receberem também o poder de serem chamados filhos de Deus. Diga: eu posso ser chamado, ser chamada filho, filha de Deus, porque eu já recebi Jesus Cristo no meu coração. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas por que nós ainda sofremos derrotas? Olha, e eu quero que você pense que você não vem aqui para sair com uma mentalidade alienada, raciocinando que em tudo na sua vida você tem que vencer. Jesus Cristo, por um instante, foi derrotado pela morte, mas depois venceu a morte. Jesus Cristo, por um instante, se sentiu triste, mas novamente voltou a se alegrar. Jesus Cristo, por um instante, se sentiu angustiado, mas depois a angústia passou. Jesus, como homem, sofreu os mesmos embates em sua vida que eu e você sofremos. Inclusive foi tentado em tudo, mas não pecou. E nós muitas vezes somos tentados no mínimo e já caímos em pecado, porque não somos inteligentes. Não colocamos a nossa fé em prática inteligentemente.
Falei na tentação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tinha conhecimento bíblico. Como eu e você temos adquirido conhecimento bíblico também. Então olha, Jesus usando a sua fé de forma inteligente quando é tentado por Satanás, usando os textos bíblicos exatamente para o combate naquilo que ele estava sendo tentado. Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque Satanás sabia que ele estava com fome. Jesus inteligentemente usou a sua fé e disse, sim, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Venceu. Jesus, mas se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, do alto do pináculo desse templo, e dá ordem aos teus anjos para que te segurem. E Jesus inteligentemente disse, sim, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Venceu. Jesus, se me adorares prostrado nesse monte, todos os reinos da terra te serão dados, porque a mim me foram confiados. E Jesus inteligentemente, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele servirás. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E você está tentando vencer o mundo com o quê? Se não for com a fé, não vence. Olhe para quem está do seu lado e diga, seja inteligente. Irmãos, quantas pessoas já receberam o convite para aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e não quiseram? Mas se perguntarmos a estas mesmas pessoas se elas têm Deus, o que é que elas vão dizer? Eu tenho Deus. Quantas pessoas já foram indagadas se não querem receber o Senhor Jesus Cristo em seus corações como único e suficiente Salvador, e disseram que não queriam, espere um pouco, eu não estou preparada, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu sou aquilo outro. Mas se você perguntar, você quer Deus? A pessoa diz, eu já tenho Deus. E o que é que a Bíblia nos ensina? Nesse mesmo trecho de 1 João capítulo 5, versículo 7, pois 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra com P maiúsculo, porque está falando do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E o que é que diz o final do versículo, igreja? Eu queria ouvir mais alto, o que é que diz o final do versículo? Então como é que a pessoa não quer aceitar Jesus Cristo e diz que tem Deus? Isso é inteligência, gente. Isso é raciocínio lógico, é uma lógica. Se a Bíblia está me afirmando, pois 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, se eu não quero receber o Senhor Jesus Cristo em meu coração, como é que eu posso afirmar que eu tenho Deus? Mas é nessa falta de inteligência, é nessa falta de conhecimento bíblico que o inimigo age. E a pessoa pensa, gasta a sua vida pensando que tem uma vida com Deus. Quem não tem o filho não tem o pai. Quem não tem o pai não pode ter o filho, não pode ter o Espírito. A nossa fé vencerá o mundo quando nós nos dobrarmos
a autoridade que a palavra de Deus tem e a inteligência que ela gera em mim e em você, de agirmos inteligentemente pela fé e com a nossa fé. Leia comigo. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. A nossa fé nos foi dada para com ela, de forma inteligente, vencermos esse mundo. Porque esse mundo caminha a passos largos para a perdição. Esse mundo confronta Deus. Os conceitos desse mundo confrontam explicitamente os conceitos bíblicos. O que a sociedade crê, em que a sociedade vive, os valores que a sociedade valoriza ou valorizam, é tudo aquilo que Deus não se agrada. Mas quando nós tentamos ensinar um pouco da palavra de Deus, quando nós tentamos lançar aos corações a semente da salvação, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, as pessoas dizem que desde pequeno já tem Jesus. As pessoas dizem que já tem Deus no coração. Como? Se o Pai, a palavra, Jesus Cristo e o Espírito são um só. Se o indivíduo não aceita Jesus Cristo, como é que Deus vai estar lá dentro dele? Quer vencer o mundo? Continue acreditando na importância de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Continue acreditando na importância de Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo Consolador. Aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos convence, aquele que nos faz lembrar daquilo que temos ouvido nesse lugar. Quer vencer o mundo? Seja inteligente, use a sua fé de forma inteligente. Mas continua ainda o trecho da palavra de Deus. Nesse mesmo livro de 1 João capítulo 5, que diz no versículo 10: quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Olha só, 3 dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E estes 3 são um só. E agora no versículo 10 diz que quem crer, pergunto para quem está do seu lado: você crê em Jesus Cristo? Pergunto para ele: tem certeza? Você tem certeza que Ele é o seu Senhor? Diga para ele: não se chateie comigo. Você tem certeza que Ele é o seu Senhor? E por que você, como servo, não faz o que Ele te pede, o que Ele te manda? Existem 2 tipos de senhores: o Senhor genuíno com S maiúsculo e o Senhor falso com S minúsculo. Quem é? Que tipo de Senhor tem sido o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Tem muita gente que chama Jesus Cristo de Senhor. E Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus Cristo era prepotente, autoritário? Não. Jesus Cristo ensinava a verdade. Eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Mas quantos chamam Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo
e não são servos dele, verdadeiramente, genuinamente. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Não apenas o testemunho de que é filho de Deus, mas em si mesmo tem o testemunho, testemunhado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no céu. Você já imaginou que maravilha? Mas olha o que é que diz a palavra ainda no versículo 10. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aí eu me lembro, não porque eu estava lá, mas porque a Bíblia me ensina, de quando o Senhor Jesus Cristo foi ser batizado por João Batista. E desce o Espírito Santo em forma de pomba. E isso não é para você pegar a imagem de uma pomba e botar na sua casa, pensando que ali você está venerando, adorando ou reverenciando o Espírito Santo. Quer reverenciar o Espírito Santo? Quer adorar o Espírito Santo? Deixa Ele promover em ti os frutos do Espírito. Nós não precisamos mais de imagens. E aí, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo, todos ouvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta inteligente. Por que Deus tinha prazer em Jesus Cristo? Porque ele era bonito? Porque ele era esbelto, varão de uma estatura considerável? Deus tinha prazer em Jesus Cristo. Por quê? O que a nossa inteligência nos leva a raciocinar? O que essa inteligência nos faz movermos-nos em fé para crer que Deus tinha prazer em Jesus Cristo? Por quê? Simples. Porque Jesus era obediente a Deus. Será que a nossa inteligência tem nos feito vencer o mundo pela fé, fazendo que esse mesmo Deus que ainda se encontra no céu olhe para nós, agora filhos por adoção, através do sacrifício de Jesus, e também sinta prazer em nós? Temos sido inteligentes o suficientemente para andarmos dessa forma, que Deus olhe para nós do céu e diga: ali vai o meu filho em quem eu tenho prazer, ali vai a minha filha em quem eu tenho prazer. O prazer de Deus sobre a vida do ser humano não está ligado aos valores desse mundo. Deus não sente prazer no filho que se forma em uma faculdade e desrespeita o entendimento e conhecimento da sua palavra. Deus não sente prazer em quem anda lindo por fora e horrível por dentro, desobediente, pois a desobediência, meu irmão, foi o que gerou Satanás, Lúcifer no céu, perder a sua beleza e se tornar um ser desprezível por Deus, ao ponto de ser expulso das mansões celestes. Então nós precisamos andar pela fé, na fé, vencendo o mundo, mas de maneira inteligente, igreja. A fé não deve ser burra. Nós temos que raciocinarmos, pensarmos. Todos nós fomos dotados de inteligência. Se alguém foi a um grau de estudo mais elevado do que você, é porque ele teve as oportunidades e você não, ou porque ele buscou e você não.
Todo ser humano é dotado de inteligência. Eu já falei sobre isso, a não ser aqueles que sofrem de algum problema em suas faculdades mentais. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Mas como é que você crê em Jesus? Toda a humanidade está ouvindo falar de Jesus Cristo, o Salvador. Mas muitos só creem em Jesus Cristo como Senhor, e Senhor com S minúsculo. Olha, Jesus Cristo, Ele não veio sobre a face da terra apenas para curar. Preste atenção, Jesus Cristo não veio sobre a face da terra apenas para ressuscitar, para transformar, porque tudo isso é passageiro. Lázaro já não se encontra mais andando sobre o planeta Terra, porque Lázaro faleceu uma segunda vez e a morte o deteve. O físico, porque o espiritual foi para a glória. Era servo do Senhor Jesus Cristo. E a mulher do fluxo de sangue provavelmente faleceu, já fazem mais de 2000 anos. E o homem da mão ressequida já não está mais aqui para contar pessoalmente como foi a experiência com o Senhor Jesus Cristo. E os 10 leprosos que foram curados, nenhum mais está sobre a face da terra. Mas o principal objetivo do Senhor Jesus Cristo continua sendo o Salvador. E quantos dizem, eu creio, mas não seguem isso? Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Quem nos dá o maior exemplo dos servos de Deus, irmãos? Foi Moisés? Foi Abraão? Será que foi Isaac, Jacó, Davi? Foi Paulo, Pedro, Tiago, João, discípulo amado a quem está escrevendo essa carta? Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, que ao saber que estava grávida diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador? Não. Maior exemplo de servo de Deus quem nos dá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sejamos inteligentes em andar nessa fé e vencendo o mundo. E continua a palavra dizendo, e o testemunho é este, versículo 11. Olha qual é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em quem? Está em quem, igreja? Seu Filho. Não responda essa pergunta. Mas antes da pergunta vem um esclarecimento. Quando fala-se em vida eterna, preste atenção, está se falando do céu. Quando fala-se em vida eterna, está se falando do céu. Quando fala-se em morte eterna, ou segunda morte, está falando do inferno. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Jesus passa da morte para a vida. Que coisa meio louca é essa? É fácil de entender. O sujeito que morre servindo ao Senhor Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida eterna. Mas aquele que morre longe dos caminhos do Senhor, não servindo ao Senhor, passa da morte para a segunda morte. É preciso você entender isso. É preciso você agir com inteligência e ver, enxergar com os seus olhos e entendimento
espiritual entender o porquê de tanta ação do diabo contra a nossa fé. O porquê de tanta tentação que nos rodeia. Precisamos agir de forma inteligente para pensarmos que o tempo que passarmos sobre a face da terra, 92 anos que o avô de Thales já viveu, ainda é muito pouco se nós vivermos em consideração a uma vida eterna, para sempre, sem fim. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em uma única pessoa, a igreja do Senhor. Em um único nome, igreja do Senhor. A vida eterna está apenas em Jesus Cristo. Por isso você tem que ser inteligente e raciocinar em João 14,6, que o Senhor Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por que é, igreja do Senhor, que nós somos inteligentes para pegarmos o caminho certo de um objetivo que nós queremos? Vamos à praia de Ponta Negra, nós sabemos qual é o caminho a Ponta Negra. Vamos à praça da cidade, nós sabemos qual é o caminho da praça e vamos usar o caminho certo. E por que é que falta inteligência ao homem para pegar o caminho certo que conduz ao céu? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas não uma fé desvairada, com licença da palavra, burra, sem saber do que anda fazendo. Deus nos deu a fé para agirmos com ela com inteligência. Jesus nos dá esse exemplo. O povo estava com fome, o povo estava necessitando comer. O que foi que Jesus Cristo pediu? Alguém aí tem pão? Alguém aí tem peixe? Porque Jesus inteligentemente sabia que para alimentar era preciso comida, não era preciso diversão naquele instante. Depois que aqueles 5.000 homens, mulheres, crianças, idosos e outro tempo 7.000 comeram inteligentemente, Jesus Cristo diz: sobrou alguma coisa? Sobrou, recolha. Puxa vida, Gabriel, mas Jesus tinha acabado de multiplicar, ele não podia mandar jogar no lixo, porque quantas vezes ele quisesse multiplicar, ele multiplicava, mas ele agia com a sua fé de forma inteligente. Recolha, mais tarde se usa novamente. E aí muitas vezes nessa área material, nós pela fé somos extraviados. Deus mandou mandar de novo. Pode gastar aí à vontade, mulher. O Filho de Deus vence o mundo pela fé, mas de maneira inteligente. Continua. Quem tem o Filho, versículo 12, preste atenção. Você tem o Filho? Não responda. Você tem o Filho? Não responda. Vou perguntar de novo. Você tem o Filho? Não expresse a sua resposta. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você quer ir para o céu? Você quer vida eterna? Receba o Filho. Haja na fé de forma inteligente. Versículo 13 para terminar. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus.
vida eterna está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer vencer o mundo? Sim, pastor, eu quero vencer o mundo. Eu quero vencer esses desejos carnais que só me conduzem ao caminho largo, que conduz à perdição. É a sua fé. Mas a sua fé usada de maneira inteligente. Sabe, irmãos, quando eu me converti, por eu ter tido uma vasta experiência com o carnaval, pois eu, desde menino, eu vi ser fundado na casa dos meus pais um bloco, e eu brincava naquele bloco, onde cheguei a comandar a batucada durante uns anos. E teve anos que aquele bloco tinha mais de 300 pessoas. Moura brincou comigo lá um tempo. E por eu ter aquela vasta experiência com o carnaval, quando se falava em evangelismo durante o carnaval, se pensava, Nildinho. Sabe o que é que eu dizia? Nildinho não. Porque eu sabia o quanto a minha carne ainda era atraída por aquela festividade. Quando se pensava em evangelizar, rodas de amigos bebendo, me chamavam, eu dizia, eu não vou dar chance à minha carne. Inteligência, meu irmão. Aí o crente se acha o super-homem de Deus, e se mete em umas questões que não está preparado para lidar com elas. Queda, derrota espiritual. Pois todo o que é nascido de Deus, tem alguém nascido de Deus aqui? Eu vou perguntar de novo, tem alguém nascido de Deus aqui? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a igreja? A minha, a sua, a nossa fé. Mas use de forma inteligente. Não creia só em Deus, não creia só em Jesus, não busque só o Espírito Santo, busque os três, porque os três são um, viu? Os três são um. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai, tem o Espírito. E aqui, meu irmão, estas coisas todas nos foram escritas para que você pense, para que eu pense, para que nós pensemos. Nós temos a vida eterna. Sabe por quê? Porque nós temos o Filho. Então faça de tudo para continuar com o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Porque se você o retirar desse ambiente que é o coração, você perde a sua vida eterna.